Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e hoje eu resolvi trazer um negócio diferente pro canal. Eu sempre fui bem curioso com filmes de terror e durante um tempo da minha vida eu pesquisava as listas, por exemplo, a lista dos filmes mais perturbadores ou os filmes mais assustadores e eu assistia. Desde então, eu sentia que eu criei uma certa imunidade com filmes pesados. Só que isso acabou hoje. Eu me achava fodão que eu assisti filmes como A Serbian Film ou Centopeia Humana. Só, só que, meu Deus, vocês não têm noção do que vem por aí. Se você se sente forte e que aguenta assistir coisas pesadas, eu te garanto que isso acaba hoje. Isso aqui vai te quebrar. Bom, esse vídeo é baseado num vídeo de um canal chamado Wendigoon, que ele fez o iceberg dos filmes perturbadores. Então eu dei uma leve modificada e resolvi trazer para vocês. Assim como ele, eu vou tentar fazer algumas piadinhas, colocar uma musiquinha feliz para deixar o clima desse vídeo mais leve possível. Que vai ser uma tarefa meio complicada, mas vamos ver. Se você também tem curiosidade sobre esse tipo de tema, quer que eu traga mais vídeos pro canal, por favor deixe seu like e comente suas sugestões. Também se inscreva para não perder os próximos vídeos. Antes de começar, vou deixar alguns avisos. Eu fiz esse vídeo com a ajuda de outros canais e também muita pesquisa que poluiu meu histórico de navegação. Provavelmente estou sendo investigado pelo FBI neste exato momento. Eu não preciso nem falar que esse vídeo vai ser pesado, só de olhar para minha cara de quem perdeu a noite de sono já diz muito. Mas sério, esse vídeo aqui não vai ser para todo mundo, então se você é sensível, por favor não assista esse vídeo. Eu deixei muito filme de fora, simplesmente porque, senão ia ter que virar uma série de 15 temporadas. Filmes do tipo slasher, como os do Jason, do Michael Myers, eles não vão ser citados nessa lista, porque temos muitos filmes para cobrir, e vocês vão entender mais pra frente porque que eles não vão nem entrar. Na descrição do vídeo eu vou colocar algumas explicações que eu deixei de falar aqui e também o link dos canais que me ajudaram. Os filmes da primeira camada são do gênero Grindhouse, cuja principal característica é o terror gráfico. O Massacre da Serra Elétrica é um clássico do terror e um dos filmes mais influentes da história, tanto que recebeu várias continuações e remakes. A história é um grupo de jovens que são capturados por uma família de canibais, e eles passam o resto do filme julgando o banco imobiliário. Só que não. Jogos Mortais é outra franquia que fez muito sucesso. O primeiro filme foi filmado com um orçamento reduzido em apenas 18 dias. A ideia central é um psicopata que sequestra pessoas que fizeram um mal direta ou indiretamente. E para sobreviver, eles têm que sofrer. Bastante. O cara é meio que um justiceiro, tipo o Batman. Só que ele não tem problema nenhum em matar. Tusk é um filme de 2014 e a ideia é justamente essa. Um maluco tem uma paixão por uma moça que ele conheceu e ele passa o resto da vida tentando transformar seres humanos parecidos com essa moça. Sim, fizeram um filme disso e até o Johnny Depp participa. O Albergue é um filme de Eli Roth, que é um parceiraço do Tarantino. A ideia são dois jovens que vão para a Eslováquia através de diversão, e eles encontram, só que não para eles, mas sim para os torturadores e assassinos que fazem parte desse filme. Depois desse filme eu tô há mais de 10 anos sem visitar a Eslováquia. A Centopeia Humana, se você nunca viu e não sabe do que se trata, vou te dizer só isso. 3 pessoas, uma refeição e uma digestão. A Casa dos Mil Corpos é uma ideia parecida, né? Pessoas azaradas que não estão tendo um dia de sorte, que encontram maníacos que querem ter mais um dia de maníacos. Bom, na camada 2 estão os filmes Exploitation, que são filmes bem apelativos que abordam a temática de forma mórbida e sensacionalista. Os filmes dessa camada são os que muitos canais do YouTube trazem como os mais perturbadores. Só que eles ainda estão na superfície do iceberg. Cutting Moments
É um filme que ele não estava no iceberg original. Eu resolvi trazer porque eu achei bem difícil de assistir. É uma curta-metragem que envolve tesoura, mutilação e muito sangue. Por algum motivo ele tem aqui no YouTube, só que eu não recomendo assistir. Eu acho que a partir desse momento eu não recomendo assistir nenhum filme. Aftermath é um curta-metragem também, igual Cutting Moments, que também tem aqui no YouTube. Só que a temática é diferente. É um maníaco que faz autópsias dos corpos, só que ele tem fetiche nisso. Olha que legal. O cara tem um emprego dos sonhos. Campo 731, ou também Bactérias, a maldade humana. Esse filme retrata de forma bem explícita e gráfica as atrocidades que aconteceram na unidade 731 no período da Segunda Guerra Mundial. Megan is Missing é um filme que viralizou recentemente. Ele baseia-se em casos reais de sequestro, abuso e homicídio. E ele possui cenas bem fortes e marcantes. O que é mais perturbador para mim é saber que cenas assim podem estar acontecendo nesse exato momento em algum lugar do mundo. Salò, ou 120 Dias de Sodoma, é um filme italiano de 75. Ele conta a história de um grupo de jovens que são escolhidos por 4 dirigentes fascistas que planejam executar uma série de planos sádicos. A obra é dividida em 3 fases. A primeira é o Círculo das Manias, onde os dirigentes satisfazem seus desejos sexuais. O Círculo das Fezes, onde os jovens têm um ingrediente aí interessante nas refeições. E o Círculo do Sangue, onde os prisioneiros são punidos com tortura, mutilações e assassinato. Só uma curiosidade, o diretor do filme ele foi assassinado 3 semanas antes mesmo do lançamento desse filme. Mártires é um filme de 2008 e conta a história de uma jovem que quer se vingar da família que a sequestrou e abusou dela quando era criança. Então ela e sua amiga vão atrás dessa vingança, só que ocorrem coisas na história e ela fica muito mais pesada. Esse filme ele tem um clima melancólico do começo ao fim e não é uma experiência muito boa de assistir não. Holocausto Canibal é um clássico influenciado pelo gênero shockumentary, que vai aparecer mais pra frente. A história é a seguinte, um grupo de jovens vão gravar um documentário de tribos canibais lá na Amazônia. Só que esse grupo, eles começam a fazer sacanagem com a tribo para poder filmar, tipo, colocar fogo nas cabanas e esse tipo de coisa. Aí você pensa, eu tô no meio da Amazônia, dentro de uma tribo canibal, e eu vou provocar a galera. Claro que não ia dar certo isso, né? O engraçado é que quando esse filme foi lançado, o diretor foi preso, acusado de assassinato, achando que ele realmente tinha matado os atores. Só que é só atuação mesmo. Por enquanto. A Centopeia Humana 2. Bom, o diretor viu que o primeiro filme deu certo, então ele resolveu apelar demais na sequência. A história é de um cara que ficou fanático com o primeiro filme e quer meio que copiar. No segundo filme, o Centopeia Humana 1 era realmente só um filme, deu pra entender? Então esse cara ele resolveu sequestrar pessoas e fazer sua própria centopeia humana. Só que ele não tem conhecimento médico nenhum e ele fez sem o mínimo de higiene, então... E o terceiro filme da Centopeia Humana é mais ou menos a mesma coisa. O diretor pensou, o primeiro filme deu certo, então vou fazer qualquer coisa para ganhar muito dinheiro com essas coisas insanas que eu vou colocar nas cenas. A Casa que Jack Construiu é um filme do diretor Lars von Trier, que é um diretor polêmico, que fez filmes pesados como Anticristo e Ninfomaníaca. E esse filme conta com atores bem renomados, como Matt Dillon e Uma Thurman. A trama ela é contada através de flashbacks dos incidentes de um serial killer chamado Jack. E a parte mais perturbadora do filme para mim é justamente o terceiro incidente, em que ele usa uma sniper para literalmente caçar
a namorada e os 2 filhos dela. Mas ele ter matado as crianças não é o mais perturbador para mim. E sim o que ele fez depois, que envolve mutilação de um corpo de criança. Então, é. Camada 3 é sobre Mock Snuff. E, bom, eu já comecei a me arrepender quando eu escrevi o roteiro desse vídeo. São basicamente filmes que parecem bastante filmes snuff, mas que na verdade não são. Ou a gente espera que não. Pra quem não sabe, filme snuff é um filme em que mostra um homicídio real ou uma cena de explícita e bem violenta. A Serbian Film. Bom, provavelmente ele pertence à camada anterior e até pouco tempo era o filme mais pesado que eu já tinha visto. Ele conta a história de um ex-ator de filmes adultos que sofre com problemas financeiros, então ele aceita gravar um último filme. Só que ele é drogado pelo diretor daquele filme e ele comete os piores atos possíveis durante a gravação das cenas. Inclusive, ele abusou do próprio filho. August Underground é o primeiro filme de uma trilogia do diretor Fred Vogel. Ele é filmado de uma forma tão assim amadora que muitos acreditaram que o filme era real e chegaram a chamar a polícia. Ele conta a história de um serial killer que sai por aí fazendo coisas de serial killer enquanto seu amigo psicopata grava tudo. Melancholie der Engel, eu não sei se pronuncia assim, é um filme alemão de um diretor com o pseudônimo Marian Dora e ele esconde o seu nome verdadeiro por motivos óbvios. Esse filme conta a história de 2 amigos que se reencontram após muito tempo, só que um deles está com uma doença terminal. Então eles querem aproveitar a vida com o tempo que resta. O filme ele aborda temas como niilismo, que é a negação do sentido da existência e a redução ao nada. Poucas coisas conseguem me abalar em filmes, só que uma delas é crueldade com animais. E nesse filme tem isso. Então, vai se fuder Mariandora. Guinea Pig é uma série de filmes japoneses dos anos 80 e 90. E algo me diz que o Japão vai aparecer muito aqui. E nesses filmes ocorrem diversos tipos de tortura, de brutalidade e desmembramentos, com efeitos muito convincentes e realistas. Um caso curioso foi que o ator Charlie Sheen, aquele do Two and a Half Men, assistiu o segundo filme e ele chamou o FBI, achando que ele tinha visto um caso real de assassinato. Que? Necromantic é um filme do final dos anos 80 e a ideia do filme é a seguinte: um limpador de rua pega um cadáver de uma vítima de acidente e leva para sua casa para sua mulher aproveitar o cadáver daquele jeito. Slaughtered Vomit Dolls é um filme de um diretor com o pseudônimo Lucifer Valentine. Um nome bem acolhedor, né? Esse filme ele fundou ou ajudou a popularizar um novo subgênero chamado Vomit Gore, que só pelo nome eu acho que eu não preciso explicar muito bem, né? Eu acho que o Raul ele é chamado muitas vezes durante o filme. Snuff 102 ele é um filme argentino de 2007. Conta a história de uma jornalista que fica fascinada pelos filmes snuff e ela vai investigar mais a fundo, só que obviamente dá ruim pra ela. Pelo que pesquisei, nesse filme mostra muitas mortes de pessoas e animais, então, ok. Viva la Muerte é um filme espanhol que se passa logo após a Guerra Civil Espanhola e conta a história de um menino que tenta compreender o que está acontecendo na vida dele. O pai foi preso e acusado de ser comunista, sendo que foi delatado pela própria mãe do menino, que tinha uma simpatia pelos fascistas. E como mostra a visão confusa de um garotinho, nesse filme tem muitas cenas estranhas sobre aquilo mesmo e outras cenas envolvendo objetos perfurantes. Juvenile Crime, crime juvenil, ou também conhecido como A Estudante no Cimento,
conta a história real de Junko Furuta. Quando eu li sobre esse caso, eu precisei de um tempo para me recompor, sabe? Respirar. Junko tinha 17 anos quando ela foi sequestrada por 4 estudantes e levada para casa de um deles. E lá ela foi torturada, humilhada das piores formas possíveis. Sério, chega a ser inacreditável o nível de maldade dos jovens. É impressionante. E para piorar, como eles eram menores de idade, hoje em dia eles já estão soltos e receberam novas identidades. E esse filme, ele explora o que aconteceu com ela de uma forma assim extremamente detalhista e de forma explícita. Não tem muito respeito por ela ou pela família dela. Vou precisar de um tempo para continuar. Pronto, tô melhor. Agora vamos para a camada 4, que fala sobre depravação extrema. O que foi? Você achou que ia melhorar? Não, vai ficar pior. Esse tipo de filme só existe para tentar ser o mais brutal e chocante possível. Se estiver ficando muito pesado, você pode se esconder na seção de comentários aqui embaixo. Vou deixar ali bolo e biscoito para você pegar, tá bom? Girl Hell 1999 é um filme japonês de adivinhem, 1999. Ele tem uma história bem estranha de uma garota que foi molestada pelo pai e vive nesse mundo confuso e violento. Ele contém cenas de incesto, decapitação e etc. Pra ser bem sincero, eu não acho ele pior do que os filmes da camada anterior. Não sei muito bem porque ele foi colocado nessa camada aqui, mas tudo bem, vamos seguir. The Necrophiles é um filme que conta a história de um zumbi que foi revivido por um culto satânico e sai por aí matando e abusando das pessoas. Sim, é tão ruim que chega a ser hilário. Ostermontag. Com esse filme, a parada volta a ficar séria. E é basicamente crueldade extrema contra mulheres. Muita tortura física e psicológica, mutilação, etc. É muito difícil arrumar informações sobre esse filme, principalmente em português, né? Em inglês já foi difícil. Mas pelo que eu pesquisei, a cena final tem uma das cenas mais horripilantes que foram feitas com uma faca. Foi isso que tá escrito, então beleza. Women's Flesh, My Red Guts. Tentando traduzir, Carne de Mulher, Minhas Entranhas Vermelhas. É um bom nome, né? Trata de um filme japonês de 1999. Parece que em 1999 rolou muita loucura no cinema japonês, né? Esse filme conta a história de uma mulher que termina um relacionamento e para lidar com isso ela começa a se mutilar. E parece que não importa a dor que ela sofre, nunca é suficiente e fica cada vez pior. Tumbling Doll of Flesh, ou A Boneca de Carne Caindo. É um filme, adivinha de onde? Pois é. A história do filme é de uma atriz de filmes adultos que aceita gravar um filme, só que o que acontece com ela é muito mais do que ela aceitou no contrato. Ela é totalmente brutalizada pela essa produtora de filmes adultos. Bom, eu pesquisei um pouco e parece que infelizmente a atriz tirou a própria vida após o lançamento desse filme. E dizem que foi porque a vida dela foi praticamente arruinada por conta desse filme, quando o namorado dela e a família dela descobriram sobre a participação dela. Por conta disso, esse filme tem uma reputação de ser amaldiçoado no Japão. The Taming of Rebecca, ou Do Mexicano Rebecca, é um filme adulto dos anos 80 e tem um roteiro bem típico desse tipo de filme. Contém incesto, abuso, só que com cenas extremamente brutais e violentas. A próxima camada é de filmes chamados de shockumentários, ou filmes Mondo.
que são filmes feitos exclusivamente para chocar. Só que parece que eu tô falando de filmes feitos para chocar esse vídeo inteiro. Então, a melhor forma de começar a falar sobre esse gênero é sobre o filme que fundou ele, chamado de Mondokane, ou Mundo Cão, que é um filme italiano de 1962. Ele é um documentário e foi um dos primeiros filmes a tentar tirar os espectadores da zona de conforto, e serviu de inspirações para diversos outros filmes desse gênero e de outros gêneros. Esse documentário é uma série de viagens pelas diferentes culturas exóticas no mundo, e o intuito dele é mostrar essas diferenças. Por exemplo, em um certo lugar do mundo, as pessoas estão num parque brincando com seus cachorros, e na cena seguinte eles são criados para servirem de alimento. Faces da Morte é talvez um dos filmes mais famosos dessa lista. Ele mostra de forma explícita diferentes formas de morrer. Ele foi banido em diversos países, contém cenas de acidente, autópsia, morte de animais, etc. O que muita gente não sabe é que grande parte das cenas desse filme são fake, como a do condenado sendo eletrocutado. Quando eu era criança, eu lembro do meu pai me contando sobre esse filme que ele assistiu, então esse filme serviu como propósito dele de chocar, né? Meu pai até me contou sobre ele. Traços da Morte é a mesma ideia de Faces da Morte, a diferença é que são gravações reais de mortes e torturas de pessoas e animais. Rare a Dead Person é um filme japonês que apareceu em formato de trailer no final daquele Women's Flash My Red Guts. E é basicamente uma série de filmagens de vítimas de acidentes, homicídios, tudo filmado de forma bem explícita e muito difícil de assistir. Junk Films é a mesma ideia, uma série de viagens pelo mundo com mortes chocantes e explícitas. Então, ok. Africa Addio é um documentário italiano. Ele foi feito pela mesma equipe que gravou Mondokane e fala sobre o fim da era colonial na África. E mostra cenas brutais, como massacre de tribos, execuções em massa e mais mortes de animais. Arquivos da Morte é um filme brasileiro e foi muito difícil conseguir qualquer informação sobre ele, mas pelo que eu pesquisei é um filme de 2007 e contém o basicão, né, sobre esse tipo de filme. Muita morte, execução, acidente, então... Buried in the Sand, ou Enterrado na Areia, é um filme americano que conta mais o lado dos Estados Unidos na guerra contra o Iraque. Ele é um filme pró-americano e mostra sem censura, de forma bem explícita, as atrocidades que alguns grupos terroristas fizeram. Esse filme não tem muito propósito a não ser chocar as pessoas e meio que fazerem elas ficarem do lado dos Estados Unidos nessa guerra. Death to Kuffar traduz algo como morte ao infiel ou morte ao descrente. É um filme propaganda do Oriente Médio contra os descrentes à religião islâmica. E esse filme ele mostra uma série de execuções feitas por esses grupos radicais, ou seja, decapitação e... Bom, a penúltima camada, ela fala sobre aquele tipo de filme. Só que não é aquele tipo de filme que você encontra facilmente em sites por aí. A maioria desses filmes você tem que encomendar o DVD para poder assistir em casa. Eu não farei isso, mas boa sorte aí para quem fez, quis assistir. Ok. Eu também acho que nem preciso falar que a maioria desses filmes são japoneses, né? O NKB002. Você chegou a assistir uma época aí na internet um vídeo chamado Two Girls One Cup? Eu fui trollado com esse vídeo e assisti. Então é basicamente a mesma coisa. Channel 309 é um filme adulto, só que o foco é mais na parte hardcore, muito violenta e com elementos de satanismo. E o filme ele é editado para ficar mais perturbador,
com imagens só em preto e branco e tocando músicas pesadas ao fundo. Squirmfest é um filme japonês de 1989 e contém cenas muito fortes de abuso, de ingerir vermes e coprofilia. Se você não sabe o que é coprofilia, não pesquise. Então, sim, é um filme bem divertido. Emoções Sexuais de um Cavalo. Ele é um filme brasileiro filmado na época da ditadura. E acho que eu não preciso explicar muito pelo título, né, do que se trata. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele tem a participação do Pedro de Lara. Se você assistiu TV nos anos 2000, eu acho que você sabe quem que é. É isso só. Curiosidade inútil. Genki Genki 18, 19 e 21. Porque, né, foda-se o número 20. São filmes japoneses onde são utilizados peixes, sapos, enguias, tentáculos e são inseridos no corpo das atrizes. E os atores do filme têm fetiches com isso, mas você pode ficar tranquilo, porque os órgãos genitais são censurados. Gusso Milk é outro filme japonês que aborda esse tipo de fetiche estranho, né? Estranho pra mim, pelo menos. Que utilizam ingredientes diferentes, como leite, ovos cozidos, fezes. Vomit Enema Ecstasy. É basicamente uma lavagem retal feita chamando Raul. Não sei se você entendeu. Tem que admitir, cara, é nojento, mas é criativo. Trilogia KT foi super difícil encontrar qualquer informação, mas é a mesma pegada, né? Coisas nojentas e fetiches bizarros. É isso. Bom, esse filme aí eu não vou nem falar o nome, mas vou deixar aqui o que eu acho que é a tradução. Aqui. Tanto faz. Ele foi feito pela mesma equipe que fez o Channel 309. E essa pegada hardcore e violenta, né? Então, muito tryhard, sabe? É uma galerinha da pesada causando as maiores confusões. Bom, chegamos na última camada do iceberg, que são essencialmente filmes snuff. Ou seja, filmes muito difíceis de encontrar e provavelmente ilegais. Snuff R73, ele é tido como um dos piores filmes snuff da história e é recomendado falar sobre ele apenas na Deep Web, porque ele foi feito por pessoas muito poderosas com dinheiro. Por conta disso, ele teve uma produção muito boa, com alta qualidade, digamos assim. Então eu, Pedro, afirmo que não vi esse filme, não quero nem saber do que se trata, eu só quero trazer entretenimento pra internet. Então, por favor, galera poderosa aí, me deixe em paz. Most Disturbing Person on Planet Earth, ou A Pessoa Mais Perturbadora do Planeta Terra, é uma mixtape, ou seja, uma série de clipes que são simplesmente jogados no filme, não tem muito sentido entre eles. E nesse filme são 61 clipes contendo alguns clássicos da internet que viralizaram, como Two Girls, One Cup e Three Guys, One Hammer. E também contém muita crueldade com animais, ou seja, Fubar é outra mixtape em que mostra várias cenas de acidente, automutilações, assassinatos, clipes do Didi Allen. Para quem não sabe, Didi Allen foi um cantor de punk simplesmente maluco que fazia todo tipo de loucura no palco, como ao se mutilar, comer seus próprios excrementos. Cara, gente boa. Ogrish Collection. Ogrish é um site que contém vários clipes para chocar. Em 2006, eles mudaram o nome para LiveLeak. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse site, mas eu sim. Então, talvez você já ouviu falar. Esse filme é basicamente clipes que tinham nesses sites, como acidentes,
execuções, etc. Registros Fatais 3 é um filme brasileiro produzido por Lázaro H. Martins. Eu não sei se eu devia divulgar seu nome, cara, mas parabéns aí pra você. E esse filme é a mesma pegada, com acidentes, linchamentos, assassinatos e etc. Fitos Munchers é outra mixtape e bom, eu acho que vocês já imaginam o que tem nesse tipo de filme, né? Chegamos até aqui, então é isso. Ah, foi feito o iceberg de filmes perturbado. Bom, foi feito o iceberg de filmes perturbadores. Agora eu vou tomar um chazinho de camomila e assistir vídeos de animais fofinhos no YouTube por horas. Bom, como eu já disse, esse vídeo ele só foi feito graças ao canal Wendy Goon, que me inspirou. Eu também quero agradecer bastante ao Lucas do Refúgio Cult, que fez várias reviews de alguns filmes que eu citei aqui, e o mesmo vale para o Getro. E esses canais são muito bons, eu vou deixar na descrição, recomendo demais que vocês deem uma conferida lá. Outro canal que eu adoro é do Spook Rice, que basicamente ele conta o filme para você não precisar assistir. Vou deixar também na descrição. Mas é isso, gostaria de pedir novamente para você me ajudar. Compartilhe esse vídeo com amigos que você acredita que vão gostar. E deixem o seu like. Com certeza eu vou fazer mais vídeos como esse se vocês gostarem. Então, obrigado. Até mais.